Por 8 anos a Ucrânia esperou, aguardando o momento certo, caçando e perseguindo algo que a Rússia usou para ferir a Ucrânia. A espera foi necessária. A Ucrânia não tinha o que precisava para eliminar seu alvo, mas agora a espera finalmente acabou. A Ucrânia acabou de fazer a Rússia pagar caro por um incidente que aconteceu em 2018. A retaliação foi impiedosa. O alvo foi destruído nos mares que a Rússia acreditava controlar. Se a vingança é um prato que se come cru, a Ucrânia acabou de servir uma dose glacial de destruição que deixou a Rússia atordoada. Começamos nossa história em 2018. Tendo iniciado sua campanha de agressão contra a Ucrânia 4 anos antes, anexando ilegalmente a Crimeia nesse processo, a Rússia estava em alta. Ela tinha controle total. O Mar Negro, o Mar de Azov e o Estreito de Kerch, que conecta os dois, estavam todos nas mãos de Putin. E em novembro de 2018, a Rússia começou a mostrar sua força. A frota do Mar Negro fechou o Estreito de Kerch para navios civis, punindo a Ucrânia sob a alegação de invasão das águas russas, o que era mentira. A Crimeia não pertence à Rússia, e nem às águas que cercam a península. No bloqueio naval da Rússia, havia uma embarcação de patrulha do FSB chamada Izumrud. Essa embarcação e outras participaram da escalada do bloqueio do Estreito de Kerch em 2018. Ela participou da apreensão de 3 embarcações ucranianas no Estreito de Kerch, onde navios russos abalroaram as embarcações ucranianas antes de abrir fogo contra elas enquanto tentavam ir de Odessa para Mariupol. O incidente foi uma demonstração severa da agressão que Putin mais tarde escalaria para uma invasão em grande escala menos de 4 anos depois. 6 soldados ucranianos foram feridos no ataque e as forças russas capturaram as tripulações dos navios. Moscou estava tentando enviar uma mensagem. Todos os marinheiros foram jogados em prisões, onde ficaram quase 1 ano antes de finalmente serem enviados de volta à Ucrânia como parte de uma troca de prisioneiros em setembro de 2019. Naquele momento, a Ucrânia não tinha como agir contra a Rússia. Ela não tinha marinha de fato, e os drones, hoje símbolo da defesa ucraniana contra a Rússia, eram apenas uma ideia distante nas forças armadas da Ucrânia. Assim, a Ucrânia precisou aceitar a ofensa e suportar o golpe. Mas a Ucrânia nunca esqueceu e não iria perdoar. Durante 8 anos, a Ucrânia aguardou a chance de se vingar da captura e ferimento de seus marinheiros em 2018. Mesmo com a invasão de Putin e a guerra se espalhando por toda a Ucrânia, as atenções estavam no Azovmurt. A Ucrânia só precisava da arma certa e de uma chance. Agora, em 14 de julho de 2026, as forças navais das Forças Armadas da Ucrânia postaram uma mensagem simples no Telegram. A Marinha da Ucrânia destruiu o navio de patrulha Azovmurt da Guarda de Fronteira do FSB russo, declarou a Marinha ucraniana, destacando o envolvimento do navio no incidente do Estreito de Kerch 8 anos antes. E se alguém duvidava que a Ucrânia sabia exatamente o que estava mirando ao destruir o navio, a Marinha eliminou essas dúvidas ao deixar claro que a vingança foi um fator. A retribuição é inevitável, mais está por vir, foi a mensagem assustadora da Marinha da Ucrânia. Foram quase 10 anos de busca paciente e desenvolvimento de armas, mas a Ucrânia finalmente eliminou seu alvo. E não foi só a embarcação que a Ucrânia destruiu. Segundo a Ucrânia, marinheiros russos morreram ou ficaram feridos como resultado do ataque ao Azovmurt, e o ataque ocorreu numa noite em que drones ucranianos destruíram outras 11 embarcações no Mar de Azov. O que vemos aqui não é a Ucrânia usando todos seus recursos para destruir só um navio de guerra. Agora, a Ucrânia domina as águas que a Rússia usava para oprimir a Ucrânia há 8 anos. O Azovmurt já não é o valentão que era para a Ucrânia. É apenas mais um navio, entre muitos, que teve um encontro infeliz com um drone poderoso e água demais. Perdido na multidão, uma perda para a Rússia. O destino ideal para o navio que já representou o domínio russo sobre a Ucrânia. A Ucrânia se vingou após 8 anos, mas ficam dúvidas. Como conseguiu isso? E qual o impacto prático do ataque na guerra? Vamos começar pela primeira. A Marinha da Ucrânia afirmou que a arma que atingiu o Azovmurt não era um drone aéreo comum. A Ucrânia planejava algo ainda mais devastador. Um novo drone marítimo chamado Sargan 3000 foi fundamental para o ataque. Descrito pela Marinha da Ucrânia como um complexo marítimo não tripulado, o Sargan 3000 é considerado misterioso em relação aos drones marítimos ucranianos.
Ele é uma das adições mais recentes à frota de embarcações não tripuladas da Ucrânia, mas permanece ofuscado por drones marítimos mais famosos, como o Magura VC-5 e o Sybi. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já destacou o Sargan 3000 como uma plataforma multifuncional, manobrável e versátil para todo tipo de missão, incluindo operações de ataque. Além disso, sabemos pouco, especialmente sobre especificações. O Sargan 3000 só entrou em serviço formal na Marinha Ucraniana em 2026. Além disso, detalhes sobre a velocidade e carga útil do Sargan 3000 são classificados. No entanto, sabemos um pouco sobre o quão destrutivo esse drone marítimo pode ser, e não apenas pelo naufrágio do Azimhud. Em abril, a Euromaidan Press noticiou que parecia ser o primeiro uso do Sargan 3000 no Mar Negro. Mais uma vez, a Ucrânia não divulgou nada publicamente. Um blogueiro militar ucraniano, Serhiy Mizyura, afirmou que drones mostrados em vídeo da Marinha da Ucrânia pareciam ser o novo modelo, que, segundo ele, pode ser equipado com armas de fogo e mísseis. O primeiro talvez não tenha sido suficiente para derrubar o Azimhud, mas o segundo, essa é uma história bem diferente. Outros indícios de quão eficaz pode ser o Sargan 3000 vieram de uma dica que o porta-voz da Marinha da Ucrânia, Dmitry Pletenchuk, deu quando a Ucrânia participou dos exercícios militares Répimos, que aconteceram na costa de Portugal em 2025. Pletenchuk indicou que o novo drone marítimo da Ucrânia participou desse exercício. E isso foi notável porque foi no exercício Répimos que os drones da Ucrânia afundaram uma fragata da OTAN durante um cenário de simulação de guerra que mostrou o quão eficaz pode ser a marinha pouco convencional da Ucrânia. A fragata da OTAN foi alvejada e atingida antes de detectar os drones. Relatórios da época disseram que os Magura Magyara V7 ucranianos afundaram a fragata, mas fica a pergunta: o Sargan 3000 esteve envolvido nesse ataque? A Ucrânia não disse mais nada. Ela manteve o drone marítimo em segredo por meses. O mistério ainda existe, mas seja quais forem as especificações técnicas do Sargan 3000, o Azimhud acabou de aprender uma coisa com certeza. Novo drone marítimo da Ucrânia pode afundar em navio de guerra russo. Sobre Azimhud. Há o que sabemos sobre o navio e o que sabemos sobre o que aconteceu com ele. Lançado em 2014, o Yazyk 2 era um dos navios mais modernos da frota do Mar Negro, considerado essencial pela Rússia para vencer a guerra. Ele teve papel importante para a Rússia manter o controle das águas ao redor da Crimeia antes da invasão, como vimos no incidente de 2018. Não é um navio enorme, medindo 62,5 metros de comprimento. O Yazyk 2 pode deslocar até 750 toneladas de água e pode atingir uma velocidade máxima de 27 nós. O navio tem heliponto, indicando que a Rússia pode usá-lo para missões de reconhecimento e ataques aéreos. O navio em si não é um grande ativo de combate. Ele serve como barco de patrulha e foi grande o bastante para abalroar embarcações ucranianas em 2018. Mas isso ocorreu mais porque a Ucrânia não dispunha de muita força naval própria do que pela ameaça do Azimhud. O Defense Blog destaca que o Azimhud pertence à classe Rubin de navios de patrulha, que a Ucrânia já provou serem vulneráveis durante a guerra. Em dezembro de 2025, a Ucrânia destruiu o Razul Gamzatov, que é um navio da classe Rubin, como o Azimhud, no Mar Cáspio. Em fevereiro de 2026, outro par de embarcações da classe Rubin foi danificado em ataque na costa de Inkerman, Crimeia. Talvez possamos chamar esses ataques de ensaios. O prato principal gelado da vingança seria servido mais tarde. Sobre o Azimhud, deveríamos ter mencionado o navio no passado ao analisar suas capacidades. Não é correto afirmar que o Azimhud pertence à classe Rubin. Era um navio da classe Rubin. Fotos de satélite já surgiram do local do ataque ucraniano com o Sargan 3000, e elas não mostram nada animador do que aconteceu com o Azimhud. As fotos mostram que a Ucrânia atingiu um navio atracado no pier e confirmam sua destruição total. A embarcação ficou quase partida ao meio, ao longo de todo o berço de atracação, e só flutua devido ao local onde estava quando a Ucrânia a atingiu. Não há duas formas de encarar isso, embora agora o navio tenha duas partes. O Azimhud acabou, ele não vai voltar. Reparos não são possíveis, e a Ucrânia teve sua vingança. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial,
número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Se esse fosse um ataque isolado da Ucrânia, já bastaria. Vingança é doce. O moral das forças ucranianas subiria e a Rússia teria que enfrentar a perda de um navio que simbolizava seu domínio sobre a Ucrânia. Na verdade, para o Azinhud, seu naufrágio é só parte de uma campanha. Existe um contexto maior em jogo, tornando Azinhud apenas uma nota de rodapé e não o único alvo da Ucrânia. Antes de explicarmos o que queremos dizer com isso, fica o lembrete de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar tudo o que vem por aí. Voltando ao Azinhud. O que estamos realmente vendo com o naufrágio deste navio é um sintoma de um problema que a Rússia enfrenta há muito tempo. A Rússia não controla mais as águas que cercam a Crimeia. No Mar Negro, os problemas da Rússia vêm sendo amplamente noticiados há muito tempo e continuam sem melhora. A antes temida Frota do Mar Negro, que deveria controlar o mar homônimo, praticamente não existe mais. Um terço da frota foi destruído ou danificado, e o restante dos navios recuou o máximo possível. Não que isso ajude muito. Drones aéreos e marítimos da Ucrânia já têm alcance para atacar navios da Frota do Mar Negro a qualquer momento, e a Rússia sabe disso. Vimos isso em abril, quando a Ucrânia lançou um ataque contra o porto do Mar Negro de Novorossiysk. Os navios de guerra da Rússia recuaram para lá para fugir da Ucrânia, mas não adiantou. Uma fragata foi atingida no ataque, e Putin recebeu mensagem informando que perdeu o Mar Negro. Agora só restam os submarinos russos ativos no Mar Negro. Navios não têm mais para onde fugir. Isso já foi ruim o suficiente para a Rússia. Agora vemos a Ucrânia expandindo seu domínio ao Mar de Azov, ligado ao Mar Negro pelo Estreito de Kerch, onde tudo começou em 2018. A intensificação da campanha naval da Ucrânia explica por que o naufrágio do Azinhud é apenas uma nota de rodapé interessante, considerando a história do navio. Atualmente, o Azinhud é apenas mais um dos vários navios de guerra russos e embarcações da Frota Sombra atingidos por drones ucranianos no Mar de Azov. A Ucrânia bombardeou navios russos no Mar de Azov por pouco mais de uma semana. Ao fazer isso, expôs a vulnerabilidade da Rússia em outra via navegável que a Rússia deveria dominar, tanto pela falta de defesas que os navios atingidos têm contra os drones ucranianos, quanto pelo aparente desaparecimento completo das defesas aéreas na península da Crimeia. Elas deveriam ser capazes de impedir esses ataques. Os resultados são espetaculares. Nos 8 dias até 13 de julho, a Ucrânia atingiu 105 embarcações no Mar de Azov, a maioria delas petroleiros da Frota Sombra. Barcos de patrulha, rebocadores, balsas e navios de carga também estiveram entre as baixas. A Ucrânia mantém o ritmo da campanha. No dia seguinte, o número já chegava a 116 navios atingidos, enquanto a Ucrânia intensifica uma campanha projetada para isolar a Crimeia e mostrar aos ocupantes daquela península que a Rússia realmente perdeu o controle das águas ao redor. O Azinhud pode chamar mais atenção entre as dezenas de navios destruídos pela Ucrânia, mas é só mais um que a Rússia perdeu em uma campanha contra a qual parece impotente. Isso é uma humilhação para Putin. Tendo se posicionado durante todo o seu governo como o homem forte que pode proteger os russos contra qualquer coisa, Putin foi exposto como alguém que não consegue nem mesmo manter o controle sobre o único pedaço de território que a Rússia conseguiu conquistar sob seu governo expansionista. A Rússia não consegue reagir ao que a Ucrânia faz atualmente. Os navios de guerra da Frota do Mar Negro, que deveriam estar pondo fim a tudo isso, estão apenas se escondendo enquanto suas tripulações torcem para não serem os próximos alvos da Ucrânia.
Assim, a Rússia só conseguiu restringir o tráfego marítimo para tentar diminuir os ataques da Ucrânia. A Rússia suspendeu o transporte marítimo pelo canal Don Azov, que liga sua rede de rios ao Mar de Azov e ao Mar Cáspio. A Al Jazeera informou em 14 de julho que o Ministério da Agricultura da Rússia agora afirma que o país está buscando rotas alternativas de transporte marítimo e pode redirecionar a carga enquanto os ataques da Ucrânia continuam. As ações da Ucrânia no Mar de Azov bloqueiam combustível e suprimentos para a Crimeia e impedem a exportação de grãos e petróleo russos para outros países, afetando diretamente o caixa de guerra de Putin para financiar a invasão à Ucrânia. E não pense nem por um segundo que a Ucrânia esqueceu o Mar Negro só porque está concentrando a maior parte de seus esforços no Mar de Azov neste momento. Em 15 de julho, a mídia United 24 informou que a Ucrânia voltou sua atenção para o Mar Negro e fez isso em grande estilo, já que outros 20 navios russos foram atingidos pelos enormes enxames de drones ucranianos. Entre eles estavam 17 petroleiros, um rebocador e 2 navios-tanque transportando gás natural liquefeito. A Ucrânia diz que esta é a segunda fase de uma operação de drones marítimos iniciada no Mar de Azov e agora se expande de volta para o Mar Negro. E a Frota Fantasma da Rússia sente o impacto. O Azinhud não integrava a Frota Fantasma. Era um navio de guerra, quase um barco de patrulha, mas é mais uma vítima da clara realidade de que um país sem marinha tradicional agora domina a Rússia e suas centenas de navios. A vingança da Ucrânia mostra como a Rússia se acovardou em águas que deveria controlar facilmente. Segundo 1945, a humilhação da Rússia aumenta enquanto todas as marinhas observam as ações da Ucrânia e percebem uma grande mudança em curso na guerra naval. Antigamente, o país com mais e maiores navios de guerra vencia as batalhas navais. Isso não é mais o caso, especialmente quando essas batalhas estão restritas a uma área marítima relativamente pequena. As reações da Rússia aos drones da Ucrânia estão mais desesperadas. Os submarinos que antes considerávamos únicos capazes de operar no Mar Negro agora não estão mais imunes aos ataques da Ucrânia. Eles devem ficar submersos o máximo possível, e ao atracar, a Rússia cobre as torres de comando com grades metálicas para protegê-las de drones aéreos. Essas torres pouco ajudam contra drones marítimos, e a Ucrânia mostrou que seu Sargan 3000 pode partir um navio ao meio. A Rússia está com medo, e com razão. A Ucrânia não vai descansar agora que finalmente completou uma odisseia de 8 anos para se vingar de um navio russo que uma vez humilhou sua marinha. O jogo virou, e essa dose de retaliação fria é apenas uma das muitas que estão sendo enfiadas goela abaixo dos russos. Enquanto isso, os problemas da Rússia no Mar Negro e no Mar de Azov aumentam, assim como a pressão sobre a Crimeia. Você não esqueceu da Crimeia, certo? A maior parte do que a Ucrânia está fazendo no mar agora é uma extensão de uma campanha que já priva os ocupantes da Crimeia de combustível e torna a vida difícil em uma península que a Rússia há tempos vende como destino de luxo para seu povo. Agora está longe de ser isso. Agora, além do combustível queimando pelos ataques da Ucrânia, o medo domina. Os ocupantes da Crimeia veem navios sendo atingidos por drones na costa da península. Esse é um sinal concreto de que Putin falhou na defesa da Crimeia, tão concreto quanto qualquer outro que vimos até agora. Quando navios de guerra como o Itzinruda também são destruídos em águas da Crimeia, isso mostra ainda mais aos ocupantes os fracassos de Putin. As águas ao redor da Crimeia foram perdidas. E embora a vingança contra o Azov seja doce, a Ucrânia está buscando a maior recompensa, que é ver os ocupantes abandonando a Crimeia em massa, resultado de tudo o que a Ucrânia está fazendo agora. Milhares de ocupantes da Crimeia já estão fugindo. A pressão se transformou em pânico e a ponte de Kerch, que liga a Crimeia ao continente russo, está sendo sobrecarregada pelos ocupantes que querem sair antes que seja tarde demais. É isso que a Ucrânia realmente quer, e você pode saber mais sobre o que está acontecendo nessa ponte assistindo ao nosso vídeo. Se gostou deste vídeo, temos muitos outros e vídeos diários chegando. Veja tudo isso se inscrevendo no The Military Show, enquanto acompanhamos a trajetória de Putin em meio ao seu desastre na Crimeia. E como sempre, obrigado por assistir.